Olá, estamos de volta com Mestres da Comunicação, programa da ABI TV, com grandes mestres do jornalismo aqui que vão nos dar essa entrevista hoje. O Inácio Loyola Brandão, claro, que começou como repórter e depois teve essa longa carreira como um mestre e como um best-seller, né, nos livros. E com Tomás Souto Corrêa, que é criador e diretor durante muitos anos na Abril, o criador de revistas e um grande gestor, né, da comunicação e um mestre também para tanta gente que trabalhou com ele. Nessa entrevista vamos estar acompanhados aqui com a Gisele Vitória, minha colega também de longa data, que é amiga desses dois mestres e que vai nos ajudar nessa entrevista. Gisele, a palavra é sua. Obrigada, querido. Bom, gente, é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada por nos atenderem esse pedido. Tomás é o nosso mestre revisteiro, Inácio, nosso imortal da Academia Brasileira de Letras, e eles têm décadas de amizade, e eu queria começar por aí. Como vocês se conheceram? Tinha que ter essa pergunta. Eu achei bom você dizer, mestre revisteiro é ele. Eu não sou mestre. Claro que é. Não sou. Eu sou escritor. Mestre eu também não sou, enfim, o nome do programa. Por favor, não nos desminta assim da primeira pergunta. Já na primeira pergunta, meu Deus. Mas olha, vocês começaram, que se eu não me engano, Tomás, em 1957, no estado de São Paulo, e Inácio me contou uma vez, numa entrevista, que suas primeiras críticas de cinema foram na Folha Ferroviária de Araraquara e depois Última Hora, onde, né, depois com tantas matérias censuradas, resolveu fazer o livro Zero, né, que está aqui. Um livro... eu quero falar dele. Quer falar do Zero? Quero, claro. Mas primeiro conta... O único livro que eu conheço que ainda fala da ditadura. Bom. Toda a ditadura está aí dentro. Agora, 57 foi também o ano que eu cheguei em São Paulo. Eu tinha 21 anos, já que você falou na data. Então, mais uma data que combina com os 57 dele. A nossa vida, ela se interpõe o tempo inteiro. E vocês já eram amigos, assim, antes de... Não, eu acho. Nós nos conhecemos quando eu lancei meu primeiro livro, Depois do Sol, e o Tomás lançou o primeiro livro dele. E foi isso na altura de 62, 63. 62, 63. A gente não sabe quem nos apresentou. A gente sabe que a gente se conheceu nesse episódio de lançamento de livro. Mas a gente não tem uma história assim, foi fulano que nos apresentou. Não tenho a mínima ideia. E qual era o seu? Qual era o livro? Você falou do seu, mas qual era o seu livro? Meu livro chamava Morte Semivirgem. E é um livro que eu não gosto, então eu não quero falar dele. Perfeitamente. E é a história dessa longuíssima amizade. Vocês se encontram sempre, tomam um vinho. Gostei dele. E ele acho que gostou de mim. Eu já não conseguiu mais se separar. É bem simples assim. E aí depois você resolveu contratar o Inácio. Então, Conta pra gente isso. Eu era diretor da revista Cláudia. E eu queria que a Cláudia tivesse uma ênfase jornalística que não tinha. A revista feminina não tinha jornalismo como a gente entendia. E eu, então, quando conheci o Loyola, falei, Loyola é um tipo de jornalista que eu gostaria de ter para botar jornalismo na Cláudia. E foi assim que eu convidei, foi com esse objetivo, digamos. Que ele correspondeu? Correspondeu. Conta. Você lembra a primeira matéria que eu fiz? Eu lembro. Raquel Welch. Uau! Comecei por cima. Começou por cima eu fiz mesmo. um filme sobre a pré-história e tal, Kostozek, uma bonita, aquela coisa. Eu agradeci a ele porque assim eu conheci Raquel Welch. E você foi aos Estados Unidos para entrevistá-la? Foi aos Estados Unidos? Eu não, eu fiz tudo de cabeça e tirar de revista e de jornal. E montou um texto lindo.
Anos depois, fomos para Hollywood. Mas isso foi em 67. Isso eu quero que vocês contem em detalhes. Como vocês conseguiram fazer um ensaio com Alfred Hitchcock para Cláudia e Mila Moreira? Vocês têm que contar todos os detalhes dessa história. Essa parte eu mais deixo. Não, é o seguinte, você acaba de comparar a Mila com Alfred Hitchcock. Eu acho bom para Mila, não? Muito bom para Mila. E eu adorava a Mila porque eu conheci desde que ela era Marilda Moreira, Miss Luzes da cidade, num concurso feito pela Última Hora. Olha. Então, ela adorava, era minha amiga, era tudo. Eu queria ser tudo também, não cheguei a ser tudo. Mas fomos amicíssimos até ela morrer. Olha. Eu vi ela foi Miss na Academia Paulista, algumas semanas antes de morrer. Olha. E ele falou, por que você nunca escreveu minha biografia? Então a gente vai interpondo as coisas. Mas ele conta do Hitchcock. Do Hitchcock foi assim, nós tínhamos uma matéria com diversas celebridades hollywoodianas e chegamos à conclusão de que o bom para cá era o Hitchcock. Mas eu não contava com o Hitchcock e sua criatividade enorme. Né? Eu cheguei e falei, então, seu Alfredo, a gente quer que o senhor esteja na capa da revista. Ele falou, que ótimo, é uma boa ideia para a gente fotografar no meu frigorífico. Ele tinha um frigorífico onde ele comprava carne. E ele ia lá escolher a carne pessoalmente. E ele levou 2 manequins da roda para o frigorífico com carne crua para fazer a capa da Cláudia, que era o contrário do que eu imaginava que pudesse ser. A capa da Cláudia tinha que ser uma coisa assim, glamurosa. Tudo menos um açougue. Menos um açougue. E ele nos levou para o açougue dele. Foi muito, muito engraçado. Mas deu certo, e o pessoal não estranhou, ao contrário, juntava tanto com ele aqui. Mas Cláudia Hollywood foi uma experiência legal. E tinha outros astros, né, Tomás, que participaram. Kirk Douglas, Steve McQueen. Tinha bastante. Aí você entrevistou aquele que foi o maior galã daquele momento, lembra? Robert Redford. Não. Não. James Coburn, qualquer coisa assim. James Coburn. Que era quase um novo 007. Era um cara muito alto, magro, interessante, curioso. Gente, era impensável. Eu queria entrevistar porque ele é que sabia inglês. E era impensável. Eu fico pensando hoje, acessar esses astros. Como é que foi nessa época? Como vocês conseguiram esse... Nós tínhamos um contato em Hollywood que era de um estúdio que era... Rodrigo Vicente. Não. O americano que... Don Prince. Don Prince era um americano que trabalhava num estúdio que era o nosso contato com Hollywood. E ele é que abria as portas, ele é que ligava para os agentes. Você não faz nada sem falar com os agentes. Né? Então ele que ligava para os agentes e marcava as entrevistas ou as fotos, ou seja lá o que for. Foi valiosíssima a colaboração do Don Prince nessa revista. E o Inácio fazia o texto? Como é que era? Não, eu ia, mas praticamente a gente ficava metade do dia dentro da sala do Don Prince. Sei. Eu lembro uma tarde, a gente estava entrando, passou uma mulher muito interessante, e o Don Prince falou assim, foi o último caso da Marilyn Monroe. Lembra disso? Lembro. Então o cara... Se montar no filme, né? Ia jogando a gente por trás das coisas. Sei. E eu me lembro de você contar, não sei se foi a Mila Moreira que me contou, se foi você, que no final do ensaio fotográfico com Hitchcock, ele falou assim para Mila, "Very nice to meet you." Porque eles estavam no açougue, então brincaram com a carne e o encontro. Não deve ter sido a Mila, porque eu não estava junto nesse momento. Mas a gente fazia revista. Eu tinha ido entrevistar uma roteirista, porque eu fui Dorothy Kingsley. E fui. Meu inglês era o mais precário. Eu fui para Hollywood porque o Tomás gostava de mim. E até teve um problema com uma redatora lá, excelente, linda e tudo, que falava inglês muito bem, que ela disse, mas ele não fala nada de inglês, por que vai ele?
Depois eu conto o nome. Mas aí eu fui entrevistar a Dorothy Kingsley, que tinha feito alguns best-sellers, filmes, muito bem. E aí fui conversar. E quando eu cheguei, a mulher era completamente... Sim. E não falava direito, eu não entendia a palavra dela, ficou em um drama. Eu inventei tudo. Inventou tudo. Algumas coisas eu entendi e outras eu inventei. Outro se compôs com os roteiros dela, né? Agora, pior foi eu entrevistar o Big Boss da Paramount, que tinha sido casado, ou ia casar com a Ali Magró. Linda e tal. E aí foi e aí uma hora para mim, ele perguntou, falando sobre a revista, ele falou assim, qual é o deadline? Eu não sabia o que era deadline. Não sei até hoje como é que eu inventei. Eu me virei, mas... Porque a gente fazia essas revistas como fazia a revista em São Paulo. Você tinha o espelho, punha as matérias que você queria, as entrevistas que você queria. Então tinha um plano que tinha que ser seguido para a revista ficar com cara de Cláudia depois. E então tinha tudo assim, era tudo entrevistas marcadas e fotos marcadas no ritmo de Hollywood, né, que era uma coisa que a gente não conhecia. Mas então era como fazer uma revista, só que não era na João Adolfo, era em Hollywood. Mas já tinha um espelho prévio, é isso? Antes de ter... antes de ter... Tinha que ter. Tinha o Odílio Lissetti. E tinha o Odílio Lissetti, que era o nosso correspondente em Nova York, que era outro craque, né? Esse conseguia diversas coisas. Ele apoquentava os agentes e ele conseguiu muita coisa também. E ele era mais fã dos caras do que tudo. Não era só um jornalista, ele era um fã. Então, she's a star. She's a star. É sempre a expressão dele. E devia se empenhar absolutamente para conseguir o encontro com a Star, né? Mas ele conseguiu. E vocês fizeram muitas edições internacionais de Cláudia, né? Teve Cláudia Moscou. Teve Cláudia Dinamarca, se não me engano. Não, teve Cláudia Suécia. Eu fui para Cláudia Moscou, só que eu peguei hepatite. Não fui. Peguei hepatite da minha vida, aí fiquei. E que foi um dos episódios que você menciona, né, na sua coluna, que foi um troço terrível, né? Foi uma hepatite... Eu estava com tudo, passaporte, estava tudo pronto, visto, tudo. Não lembro quem foi no meu lugar. Foi a Carmen da Silva, mas não foi no teu lugar. No teu lugar não me lembro quem eu pus. Mas foi a Carmen da Silva fazer a parte jornalística também, digamos assim. Mas eu digo que foi um troço muito sério a tua hepatite. Você menciona que teve ali encomendando já o passaporte para o céu. Para o céu, porque ninguém conhecia direito. Ninguém conhecia, né? Mas ele lembrou um nome que eu acho fundamental na minha trajetória da Cláudia, que foi a Carmen da Silva. A Cláudia já era uma revista avançada. A Cláudia já tinha essa mulher que foi uma das líderes do feminismo. E a Cláudia desafiou a censura durante muito tempo, porque era proibido falar de droga, era proibido falar de virgindade, era proibido falar de sexo antes do casamento, etc, etc. E ela defendia tudo isso. E às vezes vinha ameaças da censura. E esse e o Luiz Carlos seguravam a peteca. Ela, na verdade, não havia ainda feminismo como esse movimento que a gente conhece hoje, né? Ela foi a primeira feminista, uma das primeiras feministas do Brasil. Estamos falando de início dos 60, né? Estou falando dos anos 60. E ela escrevia sobre os direitos da mulher casada, o direito à liberdade que a mulher casada tinha. Ela só tocava em assuntos que eram tabu naquele tempo.
Então droga, por exemplo, ela fez uma abertura para o feminismo importante. E ela era muito convidada para ir em escolas, ela viajava o Brasil inteiro para escolas. E como é que a censura chegava para você? Era casada com o preto. Começava já ia virada dela. Como é que a censura chegava até você, até vocês na revista? A revista nunca teve censura explícita. Nunca teve um censor sentado. Né? Sim, como tinha o diário. Chegava com ouvi dizer que. Tá. Então era bem assim. Mas nunca a censura se manifestou formalmente. A única vez que alguém se manifestou formalmente foi um militar que escreveu uma carta sobre Cláudia Moscou. Ele não entendia como é que no mundo tão cheio de cidades importantes a gente tinha escolhido Moscou. Naquele tempo, Moscou era uma cidade fechada. E a União Soviética era um país fechado. Mas nós conseguimos fazer assim mesmo. E tinha uma intérprete que era portuguesa. E ela chegava às 8 da manhã e ia embora às 6 da tarde. E o resto a gente tinha que se virar. Não tinha ninguém que falasse inglês, não tinha nada escrito em outra língua que não fosse o russo. Então a gente não podia nem ir a restaurantes que a gente não sabia pedir. E por que você quis fazer Cláudia Moscou? Porque era uma cidade grande. Era uma cidade da qual se falava muito. E que tinha essa curiosidade de saber como é que era atrás da cortina de ferro. Então nós resolvemos fazer isso por causa disso. E fizemos. E saiu Cláudia Moscou, eu achei uma bela edição. E tem essa visão de Moscou como uma cidade não fechada. Uma cidade onde tem moda, tem beleza, tem decoração, tem comida, tem personalidade, tem tudo. Foi uma revista toda feita lá. Toda feita lá. Toda feita. Quer dizer, num ambiente de Guerra Fria, né? Mas não era um ambiente de Guerra Fria, porque isso não batia na gente. De vez em quando aconteciam umas coisas estranhas, tocava o telefone, alguém falava em russo, a gente não sabia o que era. Sim senhor, tal, desligava. Pode ser que tivesse aí alguma tentativa qualquer de censura, mas não teve nada explícito também. Ninguém disse pra gente, não pode falar disso, não pode falar disso. Mas então, isso que eu queria te perguntar, aproveitando esse gancho, né, da censura, conta a história do Zero, né, do livro. Bom, veio o 1º de abril, a última hora foi fechada por um bando da Força Pública, que hoje é a PM. Entraram, quebraram telefones, essas coisas, prenderam as pessoas, um grande número de pessoas saíram. E aí a revista reabriu 17 dias depois. Isso foi no 1º de abril. Dia 17 ela reabriu. E eu era um editor substituto, porque o editor e o secretário do jornal tinham sido presos. E o outro fugiu. E aí, eu estava lá, recebi os materiais, cada editoria de cada página me mandava o material. Eu, com a diagramadora, fechava a página e mandava para a gráfica. Só que nesse dia teve um homem que sentou aqui do lado e falou, olha, eu sou o censor do jornal. Tudo que você for terminar para mandar para a gráfica, passa por mim, se não passa nada, tem. Eu falei, mas o que é? Eu sou o censor. Eu falei, sim, mas o que quer dizer? Que eu sei o que pode e não pode ser publicado. Fardado ou não? Não. Nada. Normal. Várias revistas eu trabalhei eram civis. Sim. Em alguns lugares, depois eu conto, o censor era extremamente culto e simpático. Bom, e aí veio a primeira matéria, veio a segunda, ele dava um carimbo e mandava. Aí ele, numa matéria, me deu, falou, essa está vetada. Era um carimbo verde, retangular, comprido, assim, vetado. Eu falei, por quê? Outra pergunta como essa, você vai preso. Eu falei, tá bom. Eu nunca pergunto nada. Se eu disser não, acabou. E eu, na primeira matéria, mandei embora. Eu separei e tal. Nesses dias seguintes, me veio uma loucura, porque essas mesas de redação eram imensas. Ele proibiu, eu joguei numa gaveta. E daí em diante, eu joguei dentro da gaveta todas as matérias polidas.
matérias, entrevistas, fotografias, charge, tudo, fui. No fim de meses eu tinha um pacote assim. E eu levei para casa, que eu morava aqui na Praça Roosevelt. Morei para casa. E aquele coisa foi aumentando. Um ano, era uma coisa imensa. Um dia passou pela minha casa a Rita Lanandi, a atriz, que era super amiga. A gente era super ligado, porque eu frequentava o Teatro Oficina o tempo inteiro. Zé Celso, Ed Araraquara, meu companheiro de infância. Nossas mães eram catequistas na igreja. Não conseguiram catequizar os filhos de jeito nenhum. Não conseguiram. Catequizar. E aí, eu levei aquilo para casa. Assim, um dia eu ia para o cinema, a um cinema com a Ítala, e ela entrou, viu aquilo e falou: que monte de lixo é esse? Eu falei assim: tudo que a censura proibiu. Ela falou: não é um livro, Inácio. Ela falou: tudo que não pode saber, que ninguém brasileiro não sabe, tudo está aí. Foi aí que eu comecei a olhar, coisa por coisa. Umas coisas eu jogava fora, outras eu transformava em pequenos textos. Isso foi durante 3, 4, 5, 6 anos. E aí fui fazendo um livro dessa grossura, desse tamanho. E aí passei a mexer, porque todos os dias a gente tinha notícia. Claro. Todos os dias tinha coisa. E aí já comecei a fazer textos separados. Daí que é um livro fragmentado. Porque o Brasil estava fragmentado. Era uma confusão. E eram mortos, assassinatos e assaltos a banco e etc. E eu fui e aí que eu comecei a falar assim: bom, um dia eu estava na Praça Roosevelt e explodiu uma bomba. Uma lanchonete. E aí quem estava comigo nessa manhã era aquele cara de Jaú que fazia crônica de cozinha. Como é que era? Enfim. Aí nós fomos lá correndo. Culinária. Hã? Culinária, gastronomia, alguma coisa assim? E ele fazia culinária. Eu não estou lembrando o nome dele. De Jaú, também não lembro agora. E aí, eu falei, aquele barulho assim. E aí que eu falei: eu vou contar, não, eu fiz um desenho bom. Tanto que você abre o livro, tem desenho, tem desenho. Sim. Então, esse livro é a síntese do como vivemos durante. E aí você criou um personagem, né? Eu criei um personagem. Criou um personagem que... Eu criei um personagem que é um cara que mais ou menos tem uma noção do que está passando. Entende? Ele escreve, ele lê muito, etc. E ele não tinha emprego. Eu comecei a falar: o que ele vai ser? O que ele vai ser? Eu queria um emprego bem simples, amigo. Um dia eu fui ao teatro, tô falando demais, né? Não, termina. Isso é sobre o seu best-seller, acho que... Isso é sobre a história do jornalismo e da censura, a história do Brasil. E como é o zero, né? O zero é isso, né? E um dia eu fui a um cinema porque eu era também crítico de cinema na última hora. Foi teu início no jornalismo, né? O Armindo Branco, que era um funcionário português, era o Capovilla e era também o Jean-Claude Bernardet. Olha, grandes companhias. Grandes companhias. O Armindo Branco foi um grande crítico em Portugal. Sim. E eu entrei no cinema, estava assistindo um filme no Paissandu, e eu tinha levado não tinha tido tempo de almoçar, eu levei um sanduíche, estava comendo, aí eu pus o sanduíche do lado na poltrona, interessado no filme. E aí eu ouvi assim, tchic, 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 tchic. E eu olhei e tinha uma ratazana do lado. Eu olhando, mudei de cadeira, então. Na saída, eu falei com o porteiro, falei: mas olha, tem rato no cinema? Ele falou: tem muito. Tem muito. Eu falei: mas como é que é? Ele falou: nós não encontramos ninguém que seja mata-ratos. Falei: pronto, é o trabalho do personagem principal. Do personagem. E a primeira frase do livro é: José mata-ratos no cinema poeiro. Então, literatura vai acontecer na vida. Cada momento você vai... Então, tortura. Isso eu quero contar.
No DEDOC da Abril, tinha um grupo de sociólogos, e tinha muita gente de esquerda, você lembra disso? Pirelli, e etc, etc. E eu descia da Cláudia e passava lá e ficava vendo as cartas que da prisão chegavam contando torturas, principalmente. E do DEDOC tinha um canal subterrâneo que mandava para a Europa. Ele nunca se soube disso. E a igreja era uma freira. E claro que eu li, copiei e coloquei no livro. São depoimentos aí, porque era tudo parte daquele... Então essa história do DEDOC também tá no Zero? Não, aí dão as cartas. As cartas. São relatos dos torturados. E já era o início da Comissão de Justiça e Paz, né? Pois é. Agora, começou a... Eram os canais que tinha. Imagina se soubesse que na Abril estava um canal de subversivos por baixo. E como era isso? Era um... não sei como é que eles faziam. Aí também era... Contatos pessoais e um passava para o outro. Você assistiu... Ainda estou aqui? Sim. Ele era um contato. É uma pessoa que você não imagina que seja. Tem que ser assim. O próprio Rubens Paiva. Tá vendo como a história vai entendendo? Em 78 eu fui para Cuba, convidado com um grupo de escritores. Antônio Calado, uma mulher dele, o Chico Buarque, etc. E fomos primeiro para o Peru para poder fazer um salve com tudo, etc. Uma noite a gente teve uma reunião com os exilados. Tinha 200. E era todo tipo de pergunta, e a maior pergunta era assim, vai ter anistia? Era o desespero de todo mundo. Terminou, ela falou, vamos tomar um fumo. Eu fui andando, veio uma senhora, grudou no meu braço, assim. Falou, Inácio, aqui, que movimento você pertenceu? Eu falei, nenhum, nunca, não é possível. Aqueles relatos de tortura que estão lá é de alguém que conheceu. Alguém que esteve dentro. Portanto, você só podia estar dentro. Falei, não estava dentro daquilo. E aí contei para ela. Eu falei, mas me desculpe, tudo bem, muito simpática ela. E foi grudada. Falei, qual é seu nome? Ela falou, Clara Scharf. Mulher do Marighella. Que acabou de morrer com 100 anos. Minha vida até entrar em colapso mental. Agora o livro... Eu achei isso a coisa mais importante para mim. Quer dizer, o livro, então, é real. Então o livro foi lançado na Itália antes de ser lançado no Brasil. Porque eu não consegui lançar aqui. No fim, um dia, eu estava na Realidade, me tiraram da Cláudia e me puseram na Realidade, eu não sei porquê, mas era a grande revista. E eu estava lá sem nada que fazer e tinha acabado de receber a cópia do Zero. Estava na minha mão. Isso foi em que ano? 60... Foi... O livro saiu em 74, lá era começo dos anos 70. E aí passou o Jorge Andrade, que trabalhava lá, fazia perfis, né? Isso. E aí ele falou, o que é isso? E aí eu mostrei, puta, mas é um livro. Não. E aí depois, acabou ele indo para a Europa e ia entrevistar o Murilo Mendes, etc., contou do Zero, etc. E aí pediram. E eu acho que foi o Tomás que levou o original. Ele veio a primeira versão. A primeira versão. Você levou para a Itália? Ele que levou. Gente, conta isso, e Tomás. Entregou para a professora Luciana Steganho Picchio, professora de literatura brasileira em Portugal e lá. Vamos continuar falando dessa primeira edição, né, do livro na Itália, no nosso, logo depois do nosso intervalo. Mestres da Comunicação volta daqui a pouquinho. Fique com a gente. Voltando com Mestres da Comunicação, entrevistados hoje Inácio Loyola Brandão e Tomás Souto Correia, em minha companhia aqui, Gisele Vitória, minha colega também de longa data, falando, e também amiga deles de longa data, para
essa entrevista ficar mais gostosa. Estávamos falando da edição do livro Zero, que é um best-seller, primeiro na Itália e depois no Brasil. Atualmente na 14ª edição, com grandes tiragens, junto com Não Verás País Nenhum, outro best-seller do Inácio Brandão, que começou a vida como repórter. Vai nos falar sobre jornalismo daqui a pouquinho. Gisele. Não, então, eu quero pegar carona nessa história do Tomás ter ido levar o livro para a Itália. Ele sabia que eu estava fazendo o livro, que eu escrevi o livro e que o livro estava pronto. Ele recusava. O livro foi original na minha mala. Uhum. Levei na minha mala. O que era coragem. Claro. Muita coragem, muita coragem. Podia ser preso por causa disso. Podia. Não é? Mas conta ipsis literis, você pediu, ele levou, você se ofereceu, como foi? Eu estava muito, ele falou que tinha o livro, ele sabia que ninguém quis o livro no Brasil. E você estava há 9 anos já O escrevendo. contato da Ele Itália. tinha contato. Tá. Aí eu dei para ele. E você já ia para a Itália? Já ia pra Ele Itália. Uhum. E ele tinha lido o livro antes? Acho que li nessa época. Uhum. Então, o seu livro foi traduzido por ninguém menos que Antônio Tabucchi, que foi também um grande amante da literatura brasileira e portuguesa, não é isso? E aí, o Tabucchi, o livro foi a Luciana. A Luciana indicou, conseguiu vender para a Feltrinelli, e a Feltrinelli chamou o Tabucchi. E eu passei 2 meses junto com o Tabucchi, lado a lado. Nossa. O que é isso? O que é isso? Sabe o que é pau de arara? Sim. Pau de arara? Eu falei, não, pau de arara é um instrumento de cultura. E, Você tinha que traduzir o que era. aí é que eu comecei. Eu tenho um dicionário com todas esses tipos de coisas, só para traduzir o Zero. Olha. 100 páginas. Nossa. Mas eu estou insistindo nessa coisa da viagem, porque isso explica muito sobre a amizade de vocês, né? Assim, acho que Ele se arriscou. ele se arriscou muito. Como foi esse dia de você? Você foi para Guarulhos, você pegou o avião, você estava Tinha tenso? Guarulhos. Você nem sabe. Uhum. Eu acho que não tinha Guarulhos. Você deve ter ido ao Galeão. A gente embarcava de Campinas. De Viracopos. Viracopos. Tá. Viracopos eram os embarques internacionais. Botei na mala e fui embora. Foi assim. Mas você foi tranquilo ou se parassem em você? Preocupadinho. Assim. Mas Preocupadinho como? preocupadinho. Certo. Tomou um remedinho? Mala. A expressão é Na hora de passar pela Polícia Federal, você ficou um pouquinho mais preocupadinho? Eles podiam, de repente, investigar. Né? Claro. Abre a mala. Abre a mala. É. O perigo era o abre a mala. Mas você sabia o que você ia falar se houvesse esse abre a mala? Eu estou levando o livro de um amigo que eu não li, não sei o que é. Tipo, o cara que transporta cocaína diz, me deram a mala aí, não sei o que é. A mula. Eu fui com a mula. E ao chegar na Itália, aí você Eu não lembro. Não, lá ele foi direto. já foi A direto, né? professora Luciana, que tinha dado o telefone. Aí foi fácil. Aí chegou na Itália o livro, foi fácil. Uhum. E é interessante o livro, né, que você baseia o livro nas reportagens, né, em coisas vividas, né? Então tudo. Então o livro continua vivo, né? Porque as pessoas falam ali o que elas sentiam, como que era. Esse escritor. É o jornalista escritor, sem dúvida. O jornalismo entra na tua obra por causa disso. Uhum. Você entra como jornalista. Tá bom. Tudo que seu mestre mandar, né? Uhum. Mas uma coisa que eu também queria entender aqui, o Zero, pelo que me contam, era um livro que as pessoas no Brasil liam embaixo da cama, assim, tipo, era uma coisa que tinha que conseguir um exemplar. Como foi? Uma coisa muito curiosa. Assim que foi proibido, eu trabalhava, eu perguntei para um censor,
como é que é agora? Vão recolher o livro? Eu disse, não, a Polícia Federal não tem coisas para recolher. Vai, deixa esgotar, não faça outra edição. E aí também a editora sabia disso. Mesmo porque a editora, quem me editou foi uma mulher muito corajosa que depois casou com o dono da civilização brasileira. Sim. É a Lígia Jobim. Lígia Jobim. Casou com Enio Silveira. Exato. Então foi também um ato de coragem deles lançar o livro. Ele lançou, passou um tempo e foi proibido. O Pasquim lançou também. Hã? A Codecri do Pasquim lançou. A Codecri também. Foi depois? Foi depois. Ah, tá. Mas tinha a coragem dos editores também. Sim. Porque depois foi proibido e ele não podia fazer nada. Mas eu saía pelo país, porque desde 75, eu, o Antônio Torres, o João Obal, a gente saía conversando. Isso que hoje todo mundo está fazendo, nós começamos. E aí eu levava o original e falava, ei, tem algum livro? Zero? Não, está aqui. Com a condição de vocês copiarem. E esses estudantes faziam cópias, xerox. Juntavam o dinheirinho e faziam essas cópias xerox. Eu encontrei 1000 cópias xerox. 1000, mentira, mas muita cópia xerox. Sim. E na Rússia era o tal samizdat. Era uma edição clandestina com os livros proibidos. Ficou tudo legal, né? Sim. E na época era muito bom que fizesse xerox. Atualmente a gente não quer que faça xerox, não quer que faça fotocópia, né? Claro. Para vender, mas enfim, na época era um instrumento muito bom, né? Tomás, conta um pouco sobre a maneira como vocês instituíram o conceito igreja-estado, separação de editorial e comercial na Editora Abril, baseado nos princípios internacionais fundados por Henry Luce. Princípios internacionais mais americanos, digamos assim. A Europa não era tão radical quanto os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as revistas sérias, o movimento era radical. Nenhuma palavra do comercial entra no editorial, nenhuma palavra do editorial entra no comercial. Então, não podia haver nenhuma troca de nada. Enfim. Conta a história da New Yorker. O editor da New Yorker não gostava que os jornalistas da New Yorker andassem no mesmo elevador que o pessoal do comercial. Porque ele não queria que soubessem se a revista ia bem ou mal por fofoca interna. Se fosse mal, ele iria contar, mas ninguém podia contar no lugar dele. Que é uma maneira de você ver o Igreja-Estado em ação. Nós pusemos a Igreja-Estado em ação através dos diretores das revistas. A gente falava muito com os diretores das revistas, a gente dizia a eles que a gente não gostava disso e que era proibido. Não podia ter menções comerciais na parte editorial. E nós proibimos viagens, os nossos jornalistas não podiam viajar a convite. Se a revista achava que ia ter, que valia a pena, pagava a passagem e mandava o sujeito viajar. Então isso calou muito fundo na Editora Abril, eu acho. E a coisa curiosa que a gente estava lembrando aqui antes de começar é que durante bastante tempo editor da revista Exame foi o Rui Falcão, né? Um notório cara que vinha da luta armada, que tinha toda uma participação de esquerda, como tem até hoje. Eu tive uma conversa uma vez com o diretor do Exame, que era o Guilherme Veloso, e ele disse, você não pode acusar Exame de ter publicado nada que tenha influência petista, digamos. Eu falei, é verdade. Mas, em compensação, a revista Exame não publicou muita coisa que poderia ter publicado porque veio do Rui Falcão. Então, o Rui Falcão não entrava com ideias de matérias que pudessem ferir o nosso princípio de igreja-estado. Então, a situação foi delicada. Situação delicada. Mas sempre respeitada a separação ali. E era o Rui Falcão. Quer dizer, uma coisa que a gente sabia que era séria.
E que é um princípio que seria muito bem-vindo, né, na situação atual, que a laicidade, né, que a igreja, vamos dizer, falando de Estado, né, falando mais na esfera, que a igreja se mantivesse afastada. Igreja né? redação. Eu digo até no sentido da política em geral, né? Que a igreja ficasse com os assuntos de igreja e o Estado com os assuntos de Estado. Né? Porque essa mistura, né, que deveria deixar de existir no início da República, como deixou de existir nos Estados Unidos, né, que inventaram praticamente o jornalismo como a gente entende hoje, e hoje a gente vê uma promiscuidade absurda. Né? Vê. Eu vejo com muita surpresa. A primeira página da Folha de São Paulo de hoje é um anúncio da Cartier. Quer dizer, o jornal que eu quero ler as manchetes, que eu tenho... Não é mais assim, eu sei que não é mais assim. Uhum. Já sabe tudo que a primeira página do jornal vai dizer. Mas a primeira página do jornal é uma coisa muito importante. Claro. Uhum. E eu tenho um anúncio da Cartier. Sim. Quer dizer, virou uma coisa banal. Virou banal. E ninguém estranha, ninguém fala nada. E tem um ponto que, assim, que eu me lembro, assim, você vai saber contar, o Henry Luce tinha isso como algo que, assim, não era porque ele era bonzinho, né? É porque ele achava que o negócio ia ser lucrativo. Ele era um cara do comercial, não era isso? Ele era o cara do editorial. Do cara do editorial. Ele que inventou a revista Time. Uhum. Ele e o sócio dele, cujo nome não me ocorre. Ele era editorial. Mas ele era o dono da empresa, então ele também se preocupava com questões comerciais. Uhum. E ele não gostava que as questões comerciais invadissem a parte editorial. Então ele lançou a teoria Igreja-Estado por causa disso. Uhum. Mas ele era o dono da revista, logo ele podia fazer o que ele muito bem entendesse. Uhum. Mas ele levou para as revistas do Time Inc., ele levou o conceito de Igreja-Estado a ferro e fogo. E no New York Times, idem. E no New York Times também. Quando eu lembro da história aí do New York Times, que o primeiro anúncio que tentou comprar um pedaço da primeira página foi derrubado para se botar uma matéria. Então, o New York Times, anos 70, 80, derrubou a publicidade para botar texto. Para botar matéria que achava importante. Que achou mais importante. Mais importante. Agora fica parecendo que os jornais, a notícia é o encarte da publicidade, né? Porque se as primeiras páginas são publicitárias. Se a primeira página, não é as primeiras, a primeira página é publicitária, se a capa é publicitária, que notícia você está passando para o teu leitor? Porque o dinheiro é mais importante do que a notícia. Eu digo porque agora o costume é vender 1, 2, 3, até você chegar na manchete. Isso. Alguns jornais vendem, fazem isso. Aliás, a Folha também, hoje, também tem uma mensagem comercial na primeira página. Só que ela é disfarçada de notícia. Isso. Você engana o leitor ali. Isso é mais complicado. Você engana porque você dá a impressão de que ele está lendo uma coisa feita pela redação. Sim. Quando não foi. Uhum. Né? E tinha muita vontade para descobrir embaixo, feito pelo estúdio, Blue Studio, sei lá como chama o estúdio Estado. Mas a mensagem que passa é assim: é uma matéria comercial, mas não é para parecer comercial, é para parecer editorial. Isso eu acho que virou prática. Mas nós quando você foi presidente da ANER, Associação Nacional de Editores de Revistas, 2 vezes, foi presidente da comissão editorial também, da qual eu fazia parte, e eu me lembro que em 2012 a gente discutia muito os branded contents e um pouco como calibrar isso dentro de uma situação aceitável. Como você pensa isso? Eu penso assim, a gente tinha como regra fazer o branded content de acordo com
regrinhas que o levassem a não se parecer com a cara da revista. Então não podia usar o mesmo tipo, não podia usar o mesmo número de colunas, não podia usar o mesmo tipo de manchete. Tinha que fazer diferente o suficiente para o leitor olhar e falar: meu Deus, isso aqui é uma coisa diferente. Aqui Isso será é comercial. eu acho que não é bem assim. Eu acho que a gente engana muita gente. Acho que engana muita gente. As pessoas não As percebem. pessoas não percebem que aquilo é uma mensagem comercial. Mas a gente tem que fazer força para que não pareça nunca. E nasce, como você vê esse avanço aí do comercial e da publicidade mandando nos jornais. O dinheiro é que manda. Mas isso é uma coisa que te preocupa, que te deixa insatisfeito. Porque está afastando do jornalismo. Muitas vezes não interessa publicar, inclusive, uma determinada matéria, porque vai desagradar uma série de pessoas envolvidas no mercado, ou na bolsa, ou não sei o que, não sei o que. Então... Que é uma forma de censura. Uma forma de censura. É uma forma de censura. Voltando ao mesmo assunto, né? É uma forma de censura. Traduzir. É uma forma de... o seu carinho pela reportagem, que é algo que você sempre defende, né? Que a reportagem, o contato do profissional com o cotidiano, com as pessoas que vivem aí no nosso país e tal, essa é a fonte, né? Que é uma fonte que a gente não pode abrir mão, né? Você fala bastante disso, né? Porque para mim é a fonte primária. Porque é uma coisa que vem da minha... Sempre foi a fonte primária. Sempre foi. E que está ligado à minha infância. Porque na infância, eu estava no primário, fundamental, e tínhamos que fazer uma redação por semana. E aí tinha uns quadros nas classes que você copiava e imaginava, até um dia que uma professora, Lourdes Prado, falou assim: acabou tudo isso. Todas as semanas vocês vão sair 2 horas pela rua e vão trazer o assunto da rua. E nós não entendemos nada. Não entendemos nada. E aí ele falou: olha o que é mais interessante, curioso, divertido, triste, chato, etc, etc. Olha. E a gente, aos poucos, começamos a perceber. Ela falou, a gente falou: mas o que é isso? Olha a vida que vocês estão trazendo para dentro. Passou muito tempo, e eu sempre olhando a vida, para a redação ou mesmo para a própria literatura. Mas o grande momento foi quando, aos 21 anos, eu entrei no jornal Última Hora, e uma tarde eu cheguei na redação, 2 da tarde, a redação vazia, e estavam lá escrevendo Nelson Rodrigues, que escrevia na Última Hora, a vida como ela é. Todos os dias era uma história, e tinha um final fantástico. E aí eu fiquei olhando, estava vazio, e eu falei: o que está fazendo aí olhando mim? Falei: não, admiro muito o senhor, eu sou jornalista, e como é que o senhor consegue fazer uma crônica por dia? Que é uma crônica literária e tudo. Ele ficou olhando pela janela. Puxa. Então, estava a minha lição. O leitor sempre foi a fonte primária. Isso é de uma obviedade. Vamos falar dos óbvios. Vamos falar dos óbvios. Você inventou um decálogo, né? São os óbvios. Eneálogo. A gente deu uma ajustada. Né? Não, os óbvios é o seguinte. Eu sempre achava que tinha coisas óbvias que não eram respeitadas. Você lê um texto e não entender, não pode sair na imprensa. Você vê uma página e não entender, não pode sair na imprensa. Você vê um texto e não pode ler, não pode sair na imprensa. São coisas óbvias. E que não são respeitadas. Até hoje eu vejo esses problemas, todo dia eu vejo problemas de texto claro em cima de fundo claro, texto escuro em cima de fundo escuro, você não consegue ler. Então eu fiz uma lista do que eu considerava que era óbvio. O primeiro
mandamento era: quem manda é o leitor. Ele, no fundo, é ele quem manda. É para ele que a gente trabalha. A gente não trabalha para o patrão. A gente trabalha para o leitor. Né? Isso é uma coisa que você tem que fazer isso o tempo todo. Ele não pode esquecer nunca que é o leitor que a gente que manda. A ombudsman da Folha desse domingo, ela critica o jornal, não é? Justamente por usar expressões que são usadas na política e tal, mas não necessariamente são conhecidas do leitor. Isso. Ela faz uma coluna em cima disso. Acho que ela sabe também disso. Enfim. Conta quais são os óbvios. Os óbvios são os seguintes: revista, quem manda é o leitor. O preço da qualidade é a busca permanente. Revista bonita vende mais que revista feia. Isso não quer dizer que tem revistas bagunçadas por aí que não vendem, que vendem muito, mas tem uma beleza naquilo que a gente, do preconceito, né, de editor, de cultura. A gente não respeita, mas tem que respeitar. Essa organização, né? Tipo tem que ser legível. Não posso publicar nada com que alguém não entenda a letra. E a tipologia realmente demais. O que seja completamente diferente em espírito daquilo que você está dizendo. O tipo é outra coisa fundamental. Fundamental. Ian White, que era um filósofo, digamos assim, de revistas. O grande designer, né? Designer. Ele dizia que a gente podia se virar com 10 tipos. Abril tinha um catálogo que tinha 6.000 tipos. Ele dizia que a gente podia se virar com 10. Você viu que tinha ali um choque de obviedade. Né? Besteira achar que você pode usar 6.000 títulos. Você nunca vai achar mais do que precisa em 6.000. Mas e ele dizia que com 10 você faz sempre uma boa revista. Então eu acho que isso é fundamental. Capa existe para vender revista. A gente não faz capa porque é bonita, porque a redação gostou, porque tem que vender revista. E tem uma técnica para se fazer a capa bem feita. Tem uma técnica de foto, tem uma técnica de chamadas, tem uma técnica de umas quantas coisas que a gente deveria respeitar para fazer bem a revista. Só um parêntese da capa. Você que inclusive foi o primeiro, né, presidente latino-americano da FIP, né, a grande organização internacional aí dos periódicos e tudo. Qual é a sua capa preferida no mundo? Não existe isso. Uma vez me pediram para fazer na revista da Escola Superior de Propaganda e Marketing, me pediram para fazer uma matéria sobre a revista mais bonita. A mais bela. A mais bela revista. Eu lembro. Eugênio Butti te pediu isso. Eugênio Butti me pediu isso. Eu falei, não sei. Eu conheço muitas revistas bonitas. Eu não sei qual é a mais bonita. Eu sei que a gente tem que levar em conta todos esses óbvios para chegar a uma revista mais linda do mundo. Mas tem uma mais marcante para você? Eu gosto muito da New Yorker e gosto muito da Vanity Fair. A Vanity Fair tem a vantagem de ser ilustrada. Eu acho que a revista tem que ser ilustrada. A New Yorker gráfica. Texto, basicamente. Mas é uma boa revista. Mas eu gosto muito dessas revistas que usam a imagem com informação também. Que é importante. Né? Você tem um exemplar da Esquire com o Muhammad Ali flechado, Isso. Autografada, não é? É autografada pelo George Lois, que é o autor da capa. George Lois foi contratado pela Esquire para fazer capas durante 3 anos. Ele fazia toda a capa e tinha um acordo entre ele e o diretor que ninguém poderia tirar a capa que ele fizesse.
senão ele não faria. Uhum. E como ele era muito importante para fazer as capas, ele fez capas maravilhosas. Eles então toparam esse acordo e ninguém mexia. E ele me deu uma capa que é o Muhammad Ali, edição cheia de flechas. Né? Flechado. Meio São Sebastião. Meio São Sebastião. e foi muito interessante. Pesquisa. E ele me autografou. te autografou. Você está continuando os óbvios frequentemente esquecidos. Isso. Pesquisa. Quem segue pesquisa não lidera. Pesquisa não serve para a gente seguir. Ela serve para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Mas você não lidera se você fizer uma coisa de revista. Por quê? Porque você, quando faz uma pesquisa, você está sabendo o que está passando na mente do leitor. Se eu fizer uma coisa para a mente do leitor, eu estou fazendo algo que ele já sabe e eu não vou adiante. Então, o negócio de pesquisa enfim. A gente tem que arriscar. O outro óbvio é esse, arrisque. Uhum. Quem não usa não lidera. Uhum. Tenho que fazer tudo para ter sempre um tom de ousadia numa revista. Uhum. Ano 2000, Editora Abril tinha 50 revistas na banca. Repito o número, 50 revistas diferentes na banca. Nossa. Era uma coisa fora do comum. Uhum. Se você não tivesse... Você fala. A gente queria continuar, porque tem muito assunto, você é um mestre revisteiro, não é? E o Inácio aqui também como também revisteiro e jornalista também de vários impressos. A gente quer continuar essa conversa logo depois do nosso intervalo. Voltamos com Mestres da Comunicação. Um minutinho. Voltamos com Mestres da Comunicação, entrevistando hoje Inácio Loyola Brandão, o Tomás Souto Corrêa e, em minha companhia, Gisele Vitória. Vamos lá, voltando ao assunto óbvios. Os óbvios frequentemente esquecidos de Tomás Souto Corrêa. Vá lá, Tomás. Falta pouca coisa óbvia. Eu acho que revista boa é a que compram mais. Isso, para mim, o grande atestado de qualidade de uma revista é aquela que compram mais. Mais gente gosta daquilo do que menos gente. Então, sem dúvida, que também mostra que nada substitui talento, mas a técnica é imprescindível. A gente tem que conhecer a técnica de fazer revista. Você sabe disso, você faz uma revista. Você sabe que a técnica é imprescindível. Você tem que conhecer os truques das colunas, os truques dos tipos, o truque de um texto, como é que abre um texto e como é que fecha um texto. Isso tudo é técnica. Eu acho que quem pensa claro, edita claro. Precisa pensar muita clareza. Clareza é fundamental em revista, como eu acho que é fundamental em tudo. Mas eu não posso passar nada que não seja claro. Não posso deixar ir para a banca. Imagina a banca. Que uma coisa que não seja clara. E, finalmente, nós somos contadores de histórias. Nós somos contadores de história em qualquer tipo de revista. E de jornal. E de livro. E de livro. Toda a mídia impressa e falada. E televisada. Mas a gente tem que lembrar que somos contadores de histórias. A história começa, tem o meio e termina. Basicamente, isso são os óbvios. Você vê que é óbvio demais e frequentemente esquecido. Inácio, você, como lá no Última Hora, conviveu com alguns grandes contadores de histórias, entre eles o Samuel Weiner. E um grande criador de jornal. Grande criador de jornais, sem dúvida. Se fala muito que o Jornal do Brasil fez uma revolução, fez. Mas não se fala que a Última Hora também fez uma revolução. Quando eu cheguei, que eu peguei aquela primeira página com grandes fotos, e que um dia saiu o Prometinha, na capa inteirinha, o rosto dele era um outro jornal, era um outro tipo.
Mas eu tive Samuel, o Samuel sempre passava por mim e falava, você é o meu melhor repórter. E aí um dia, conversando, eu turma na redação e tal, o cara falou, o Samuel disse que eu sou o melhor repórter. Ele dizia para todo mundo. Todo mundo. Então, mas nós carregávamos daquele... Elogio é uma coisa boa, né? Mas ele me deu uma lição fundamental. Um dia o Tomás chegou e falou, Inácio, vai sair um número da Cláudia dedicado a professor, estudante, pai, professor e estudante. Você faz um ponto. Então era aquela coisa assim, você faz um ponto. Então não é como você sai e faz um ponto. Aí fiquei pensando. E aí, conversando com meu pai, ele me disse, meu filho, tem uma história. Meu pai gostava muito de escrever e de ler. Você, quando criança, era a melhor nota de sinônimos, porque a professora dava uma vez por semana uma lista de sinônimos, e você tinha que trazer o significado. E eu tinha 20 dicionários. Meu pai tinha muito dicionário. E a gente resolvia tudo, assim, e você tirava 100. Aí um dia um menino chegou para você e falou, olha, meu pai é o da sorveteria, eu te dou um sorvete se você fizer o trabalho para mim. Eu fiz esse. E aí fiz para o outro, que era do dono do bar, filho do dono do bar, que me dava o chiclete. E a partir disso, aquilo foi até que a professora descobriu tudo e acabou. Mas isso andou comigo. Nesse dia, meu pai falou assim, não é uma história, meu filho. E aí eu escrevi a história. O menino que media palavras, que ganhou um jabuti. Em 2008. E que saiu tudo desse aí. Você escreve, você tem 4 dias. Você tem 4 dias. Foi o primeiro conto que eu escrevi de encomenda. Eu tenho... Tomás, então, a gente, enfim, você contou essa história na Academia Brasileira de Letras na noite em que Tomás Souto Corrêa ganhou a medalha João Ribeiro, né, por toda a sua contribuição à cultura, à formação de gerações de jornalistas, e você quebrou o protocolo e contou que ele foi o responsável por esse conto. Claro, mas porque era uma sessão muito esquisita. Porque premiaram um sujeito lá que ninguém sabia quem era, ninguém falou dele. Aí premiaram a Tomás, eu entreguei o prêmio e aí... Espera aí, gente. A academia tem umas coisas muito... E aí eu adoro romper. Fez muito bem. Eu adoro romper. Como foi receber a medalha, Tomás? Foi interessante, emocionante. Das mãos dele, Das né? mãos dele. Especialmente porque veio das mãos dele. Então, eu queria, Tomás, que você comentasse sobre este livro. Este livro conta a história da revista no Brasil, que foi organizado por você e uma equipe da Editora Abril. E ele conta a história de todas as revistas no Brasil, né? Por ocasião da comemoração dos 50 anos da Abril. Como é que foi isso aqui? Ó? Gente, é lindo. É muito legal esse livro. É muito bom. É muito legal. Tem coisas assim, do Arco da Velha aqui. Olha. Vamos lá com mais. A história é a seguinte, a história que a Abril ia fazer 50 anos, eu cheguei para o Roberto Tifo e disse, Roberto, em vez de gastar dinheiro numa festa todo mundo vai, no dia seguinte todo mundo esquece. Me dá esse dinheiro para eu fazer um livro que seja a história da revista no Brasil. E ele topou. Falou, tá bom, te dou uma verba. Me deu uma verba e eu fiz esse livro. E esse livro, ele é inédito, a história é inédita, não tem nenhum outro livro contando a história do Brasil, como esse conta. Ele é muito rico na parte antiga também, tem todos os revistas ilustradas do século XVIII, XIX, fim de XIX. Ele tem tudo que precisa saber de revista no Brasil. Só que ele acaba no ano de 2000. E estão me cobrando agora um novo livro de 25 a 26 anos de revista no Brasil, que eu acho que não tem, mas enfim. E você vai fazer? Não vou fazer. Vai. Não vou. Não, e você teria que ter um final muito triste, né? Porque as revistas ilustradas e as revistas
bonitas, elas não existem mais. não existem mais. Exatamente. Qual a avaliação que você faz hoje? Vocês? Do mercado de revistas, eu acho que minha avaliação é muito triste, porque acho que tem pouquíssima revista em banca e tem revistas que não continuam a fazer a mesma coisa que sempre fizeram. Repetitivas. Não estão buscando algo novo, algo Não que inova. não seja repetitivo. Sim, sim. Então, minha visão é essa, muito triste. Inácio, Eu nem passo mais em banca. não passa mais em banca? Para quê? Mas pode comprar coisa para celular, bala, Mas como guarda-chuva. mas como vocês pensam assim, uma reinvenção? Como vocês, pensando de forma otimista, tanta história boa aí, o que seria uma saída? Eu não vou à banca porque a televisão já deu tudo, as redes já deram tudo. Para que eu vou comprar uma revista e ficar virando? Não sei. Eu não confio mais na Veja, por exemplo. Eu não compro Veja, isso só desapareceu. Eu acho que o que está lá não é mais jornalismo, na minha cabeça. Talvez eu seja muito, muito exagerado ou chato. Mas há uma coisa de fechamento, né, geral do impresso, né? Então é toda essa migração para o digital que não dá espaço, evidentemente que não. E eu odeio ler no digital, esse que é o meu problema. Mas vocês acham que, assim, porque você tem também uma questão de trabalhar as marcas, né? Não necessariamente que sejam impressas. Isso, qual que é o futuro? Qual que é o futuro, Tomás? Ninguém sabe qual é o futuro. Ninguém faz ideia qual seja o futuro. Eu não faço ideia qual seja o futuro. E eu não sei. Você falou em reinvenção. Reinvenção. Reinvenção de uma revista, o que seria? Não sei. Precisa parar, estudar e ver se existe. Se a mídia social deixa existir, se a internet deixa existir, ou se é na internet que a gente tem que fazer as revistas do futuro. Mas ninguém sabe. Ou se é coisa de nicho, né? Porque pode ser. tem coisas de estão nichos. começando um movimento da volta das revistas. Sim. Algumas revistas que se reformularam para tentar uma linguagem moderna. E estão tentando fazer isso, mas não está conseguindo. Não tem uma volta. A revista está de volta. Isso não existe. E você, Inácio? A única vez que eu pensei no futuro, eu inventei tudo. Não verás país nenhum. 1981. E tudo que eu inventei lá está aí. Isso. Está sendo vivido. Minha mãe dizia uma coisa assim, o futuro a Deus pertence. Eu não sei. Um caos maravilhoso que eu queria que o Inácio contasse, que foi a viagem, que foi o seu contato com Sartre em Araraquara, que eu acho maravilhosa essa história. Eu esqueci. Sartre em Araraquara. Sartre em Araraquara. Setembro de 1960. Sartre chegou no Brasil e foi para Recife. O diretor da Unesp de Araraquara, uma universidade aberta, mais ou menos naquela época, era muito amigo do Sartre. E ele foi ao Recife e convidou para o Sartre vir a Araraquara. E Araraquara conseguiu fazer o que a USP não conseguiu. O Sartre foi a Araraquara. Por conta? Por conta da universidade para falar de existencialismo e comunismo. Tá. Então isso aconteceu no salão nobre do colégio onde eu sempre estudei. Está lá o IEBA, Instituto de Educação Bento de Abreu. E eu fui chamado para cobrir, porque eu falava francês. E você era repórter da Última Hora? Eu era repórter da Última Hora. E fui para Araraquara e vi o Sartre e vi a Simone. E o problema é que a notícia mais importante que eu dei é que o Sartre, saindo do Teatro Municipal, onde tinha falado para milhares de jovens, milhares não, mas centenas e centenas de jovens, atravessou a praça e foi para a faculdade, que era uma aqui e outra aqui. Nesse meio tempo, estava passando uma turma de jogadores do Santos que ia jogar com a Ferroviária naquela tarde. Eles se cruzaram os intelectuais do Sartre e os jogadores e o Pelé. Entre eles. Então aquela esquina ficou chamada como esquina de Sartre e Pelé. Fantástico. Total.
E aí até hoje ainda se fala, mas é tudo bobagem, porque eu escrevi isso e as pessoas não sabiam. No momento que o Sartre passou por lá, a Ferroviária já estava jogando. O Pelé estava em campo. Sim. Era uma fake news, então. O encontro do Sartre com Simone. Com o Pelé. Pelé. Nunca Maravilha. existiu. Seu início na literatura. Foi aí que a Ferroviária ganhou do Santos de 4-2. E tem um detalhe que o carro quebrou e o carro era do pai do Zé Celso Martinez. O Hudson, do pai do Zé Celso, quer dar uma volta pela cidade, mostrando Araraquara. Até hoje eu não sei o que tem que mostrar lá, mas enfim. E o carro quebrou, e não sabe conseguir outro carro na hora. E a Simone estava o tempo inteiro assim coçando uma ferida. Mordida de mosquito. E só depois eu soube, ela estava profundamente triste e deprimida, porque eles tinham acabado de voltar dos Estados Unidos, onde ela tinha rompido com um grande escritor americano que tinha sido amante dela por anos e anos e anos. Então, aí eu fiquei famoso por ter criado a esquina da rua, a esquina do Pelé e do Sartre. Do Pelé e do Sartre. Eu criei mitos que não existem. Isso, obrigado, Gisele. Obrigado, Inácio. Prazer enorme, Tomás, ter vocês aqui. Mestres da comunicação, Gisele, Vitória. Um grande prazer bater esse papo aqui com vocês. Nelson Algren, o autor. Nelson Algren. Nelson Algren, que era amante da Simone de Beauvoir. Muito obrigado a participação de vocês. Ótima entrevista, maravilha, Gisele. Muito obrigado e voltamos logo com Mestres da Comunicação. Até!